Falar sobre dízimos e ofertas, hoje em dia, para quem faz transmissão pela internet, é se preparar para, nos comentários, ver algumas pessoas dizendo que isso é heresia e coisas que tais. Então, nós precisamos mostrar por que nós ensinamos a doutrina do dízimo, falamos sobre oferta, e porque isso é bíblico e não é simplesmente cobiça, avareza ou qualquer coisa nesse sentido. Eu quero apresentar alguns argumentos em favor da prática do dízimo e oferta e espero que com isso a gente venha convencer corações a adotarem essa prática na sua vida. Então, o dízimo e as ofertas são a forma de contribuição financeira que Deus deixou para os cristãos como meio de sustento da obra da igreja. Nós sempre ensinamos que dizimar é mandamento porque essa é a forma como isso é ensinado no Antigo Testamento. Sempre que o Antigo Testamento fala sobre dízimo, fala em tom de mandamento e nunca em tom de opção, sugestão ou, se você quiser, você faça. Quando nós falamos de oferta, o tom é diferente. No Antigo Testamento, o assunto do dízimo é tratado no tema das ofertas. O dízimo é uma oferta, mas a gente sempre faz uma diferenciação entre as ofertas obrigatórias, e o dízimo no Antigo Testamento é apenas uma das ofertas obrigatórias. Tinha outra, como por exemplo, tinha a taxa da manutenção do templo, que todo cidadão israelense tinha que pagar, que era chamado o ciclo do santuário, era obrigatório também, e haviam outras que eram obrigatórias. E a Bíblia também fala no Antigo Testamento de ofertas que eram voluntárias, como por exemplo, quando o exército de Israel teve uma grande vitória numa determinada batalha e ninguém morreu, a Bíblia diz que os capitães dos exércitos vieram e fizeram uma oferta voluntária. Cada capitão de cada tribo de Israel veio e fez uma oferta de gratidão, porque nenhum dos soldados sob o seu comando havia morrido. E a Bíblia trata isso como uma oferta voluntária. Algo que aconteceu porque a gratidão os moveu a fazer isso diante de Deus. O Novo Testamento, quando fala das questões financeiras, e fala muitas vezes, na grande imensa maioria dos casos, fala das ofertas voluntárias, como é o caso, por exemplo, de 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, e apenas 2 vezes fala a respeito do dízimo. E eu quero daqui a pouco apresentar alguns argumentos em relação a essa questão. Então, quando nós falamos de dízimos e ofertas, nós falamos de obrigações e de questões voluntárias que Deus nos permite administrar na presença dEle. Então, qual é a origem do dízimo? A Bíblia fala da prática do dízimo antes de isso ser estabelecido como uma norma de mandamento na lei de Moisés. Nós vemos Abraão entregando dízimo a Melquisedeque em Gênesis capítulo 14, versículo 20, antes mesmo de Deus estabelecer a sua aliança com Abraão, que acontece no capítulo seguinte, capítulo 15, e que depois é ratificada no capítulo 17. Então, antes de qualquer compromisso de aliança entre Deus e Abraão, a Bíblia diz que Abraão entregou dízimo a Melquisedeque como um representante de Deus, como rei de Salém, sacerdote do Altíssimo. Depois nós temos a experiência de Jacó no capítulo 28, quando ele pede a Deus que abençoe a sua jornada, e ele diz: se o Senhor me abençoar, de tudo te darei o dízimo. Um compromisso pessoal, voluntário e de auto-obrigação entre Jacó e Deus. E os irmãos sabem que Jacó é conhecido mais por sua avareza e trapaças, inclusive na questão financeira, ele deu uma trapaceada no seu irmão. E somente depois de Gênesis 32 é que nós temos o Jacó convertido a Deus, que passa a se chamar Israel. Muitos entendem que a verdadeira conversão de Jacó a Deus aconteceu ali no Vale de Jaboque, quando ele lutou a noite toda contra o anjo do Senhor, que nós entendemos ser Jesus Cristo, e por causa disso, Deus mudou o seu nome para Israel, príncipe de Deus. Qual que é o ensino do Antigo Testamento sobre a prática do dízimo? Primeiro,
o povo deveria entregar os dízimos de todos os produtos da terra e dos rebanhos. Israel era uma nação agropastoril. Então, a sua fonte de renda vinha da criação dos rebanhos e das plantações. Então, era das colheitas e era dos rebanhos que eles separavam o seu dízimo. Se eles colhiam lá 100 sacas de milho, eles separavam 10 sacas de milho como seu dízimo. Se eles tinham lá 100 ovelhas no rebanho, eles separavam 10 ovelhas como seu dízimo, e era assim que acontecia. Do produto disso é que vinha a prática dos dízimos de Israel. Isso deveria ser feito com alegria. A base doutrinária para isso é Deuteronômio capítulo 12, Levítico capítulo 27, onde se mostra sobre o que Deus estava cobrando dízimos e ofertas. No Novo Testamento, nós vamos acompanhar a polêmica de Jesus com os fariseus, porque os fariseus davam o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Se ele tinha um pé de hortelã lá no jardim dele, e o pé de hortelã tinha 10 galhas, ele ia lá e quebrava uma para entregar de dízimo. Ele queria ser mais fiel do que Deus havia determinado. Ele queria mostrar que ele dava conta de obedecer à lei, e que, portanto, Deus tinha a obrigação de abençoá-lo, porque ele era um crente bom demais da conta, né? Mas a obrigação pesava sobre os produtos da terra e os produtos do rebanho, porque a nação tinha essa característica. Os irmãos se lembram quando Israel, Jacó, foi com a sua família para o Egito, e José deu instruções: olha, diga para o faraó que nós cuidamos de ovelhas, de gado. Os egípcios não gostam muito disso. Então, se nós falarmos que é isso, eles vão separar uma terra apropriada para a gente cuidar disso. E foi o que aconteceu. Eles se estabeleceram na terra de Goshen, ou na terra de Gósen, onde eles podiam criar seus rebanhos sem que isso fosse abominável aos egípcios. Até porque a grande, imensa maioria dos deuses egípcios eram os animais que eles acabavam criando lá como os seus rebanhos. Outro ensinamento do Antigo Testamento é a declaração de que os dízimos pertencem ao Senhor e eles são santos ao Senhor. Essa declaração é feita em Levítico capítulo 27, versículo 27 a 30, quando você lê: mas se for de um animal, perdão, deixa eu achar direito aqui. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, das frutas também eles davam dízimo, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a 5ª parte sobre ela. Você tinha uma colheita, você achou que a colheita era boa, eu quero usufruir dessa colheita. Então, ele calculava o preço e acrescentava mais 20%. E entregava isso para o Senhor. Era assim que era calculado. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. A ideia é a seguinte: leva os rebanhos lá para uma porta, e você tem 100, os 10 primeiros que passarem são do Senhor. Não olha se é bom, não olha se é gordo, se é magro, como é que é. Agora, se você viu uma gordinha e quer resgatar, e você resolve trocar, a outra também vai. Então, não dava muito resultado querer ter olho gordo em cima do dízimo que ia entregar para o Senhor. Ele diz: olha, se você quer trocar, tudo bem, mas vai os dois, né? Mas o que é interessante é que Deus não está falando aqui, tem que ser o melhor. Ele diz: coloca lá para passar, o que passar primeiro, esses são do Senhor, né? O que acontece em Malaquias é que quando o povo ia fazer isso, eles pegavam: coloca o cego primeiro, coloca o manco primeiro, e aí que tentavam trapacear com Deus na hora do dízimo. Deus enxerga, mas o que é ensinado aqui é que nós entregamos dízimos porque isto pertence ao Senhor. Ele determinou que seria assim. Isso é santo ao Senhor. A palavra santo quer dizer separado. Então, o dízimo, ele é separado para o Senhor. Outro ensinamento do Antigo Testamento é que um dos propósitos era o sustento dos sacerdotes e levitas.
Números capítulo 18, versos 21 a 24, Deuteronômio capítulo 14, versículo 27, diz que a tribo de Levi, ela era sustentada pelo dízimo do povo de Israel. Especialmente os sacerdotes. Eles eram sustentados por esse dízimo. E isso era entregue à sua administração. Qual que é o ensino do Antigo Testamento? Também era usado para o auxílio aos necessitados. Havia instruções para que do dízimo fosse cuidado das pessoas necessitadas do povo de Israel. Deuteronômio 14, versículo 28 e 29. Observe comigo a leitura desse texto. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Havia um dízimo especial a cada 3 anos. Desse dízimo de 3 em 3 anos, a viúva, o órfão, o estrangeiro que não era israelita e o próprio levita tinha direito de usufruir dele. Então, quando nós trabalhamos a arrecadação dos dízimos da igreja, nós precisamos sim separar uma parte do orçamento da igreja para cuidar de pessoas necessitadas. E não podemos de forma alguma fechar os olhos para eles. Cuidar do povo de Deus é mais importante do que cuidar de parede, reboco, pintura, essas coisas. Não pode haver entre nós pessoas necessitadas a tal ponto que passam vexame, dificuldade, não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm onde morar. Nós precisamos estar atentos a isso. E havia instruções para que o dízimo recolhido também fosse usado para essa finalidade. A viúva não tinha quem a sustentasse. Então, o povo de Deus deveria assumir o sustento, o cuidado das suas viúvas. Isso acontece também no Novo Testamento, na igreja. E havia até algumas pessoas que estavam abusando disso. Tinha viúvas que tinham filhos, e os filhos não queriam sustentá-las e jogavam para a igreja. Então, Paulo dizia para Timóteo, olha, aceite na inscrição das viúvas aquelas que são claramente viúvas, aquelas que não têm o marido e não têm os filhos para sustentar. Aquela viúva lá do azeite de Eliseu, ela recebeu a atenção porque os seus filhos estavam sendo levados como escravos para pagar a dívida do seu marido que morreu. Então ela estava completamente desamparada. Deus a atendeu, multiplicou o seu azeite, e ela que tinha uma dívida impagável, agora tinha uma aposentadoria sustentável com aquele azeite que multiplicou bastante ali para o seu próprio sustento. Outro ensinamento é que era a celebração de uma refeição pelas famílias do povo de Deus, cujo objetivo era ensinar o temor do Senhor. Também Deuteronômio capítulo 14. Olha aí nesse texto que nós acabamos de ler, o versículo 22 e o versículo 23. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do teu campo. E perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das suas vacas e das suas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, os dízimos também era usado para fortalecer a comunhão das famílias. É por isso que a gente faz café da manhã no primeiro domingo do mês. E a gente usa da tesouraria da igreja para fazê-lo. O dízimo deve ser utilizado também para as comemorações da igreja, para que haja fortalecimento da comunhão e para que haja temor de Deus nas famílias do povo de Deus. Observe que a própria família que entregava também comia do dízimo. Esse é um outro ensino, além do que a gente tem a respeito da entrega dos dízimos na casa do Senhor. A manutenção da casa de Deus, conforme Malaquias capítulo 3, versículo 10, também é sustentada pelos dízimos. Lá diz, entrega o teu dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E aí você observa, especialmente na época de Ezequias, que havia uma arrecadação de dízimos para consertar o templo.
Durante todo o reinado de Manassés, a casa de Deus ficou abandonada. Imagina 55 anos sem reforma. Nós acabamos de reformar parcialmente o nosso templo depois de 12 anos. A última reforma feita tinha sido em 2008. E olha o tanto que já havia depreciação, não é? Então, imagina 55 anos, que foi o tempo do reinado de Manassés. E o que é pior, ele pregava contra e ele ensinava contra, ele abandonou e encheu de lixo, de entulho dentro da casa de Deus. Estava tudo estragado. Eles usaram os dízimos para fazer todos os reparos no templo e na casa de Deus novamente. Então, reformas, limpeza, reposição de peças, ornamentos, tudo isso vem também da fidelidade do povo de Deus na entrega dos seus dízimos, segundo o Antigo Testamento. Então, os dízimos são para a manutenção da casa, sustento dos sacerdotes levitas, dos pastores e dos líderes, cuidado com as viúvas, auxílio aos necessitados e manutenção da casa e as comemorações da comunhão do povo de Deus. Pelo menos 4 áreas, os dízimos haviam instruções e mandamentos sobre onde eles deveriam ser gastos. Ao fazer isso, o Antigo Testamento dá diretrizes para os conselhos da igreja de como administrar os dízimos e as ofertas do povo de Deus. Qual que é o ensino do Novo Testamento? No Novo Testamento não há um mandamento claro e específico, também não há um ensinamento em oposição a dízimos e ofertas. Pelo contrário, há muito ensinamento sobre ofertas e há apenas 2 passagens que falam a respeito dos dízimos, que todo mundo conhece e todo mundo tenta arrumar um jeito de explicar essas 2 passagens. A primeira é Mateus 23, quando Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas não praticam os principais mandamentos de Deus, que é a misericórdia, a justiça e o juízo. Devíeis fazer estas coisas, praticar o dízimo, sem omitir aquelas, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então Jesus não está falando que não se deve entregar o dízimo. Jesus diz que não é só entregar o dízimo que é a vida cristã. Algumas pessoas acham que porque elas contribuem financeiramente, elas já fizeram tudo o que elas tinham que fazer na casa de Deus. Nem frequentar não frequenta, manda de longe. A gente recebe dízimos de irmãos que não frequentam, que estão afastados há muitos anos, mas o dízimo cai fielmente na conta da igreja. A palavra de Deus ensina que não é só entregar o dízimo, é o dízimo e todo o resto. O dízimo é apenas uma parte de tudo aquilo que Deus espera que a gente faça e entregue na sua presença. O outro texto é Hebreus capítulo 7, versículo 1 a 8, que é uma menção a Abraão e Melquisedeque, quando Abraão entrega o seu dízimo a Melquisedeque. E o autor de Hebreus usa essa experiência para mostrar que o sacerdócio de Cristo é maior que o sacerdócio ou qualquer outro tipo de sacerdócio do Antigo Testamento. Mas a referência ao dízimo é que ele gasta um pouco mais de tempo explicando isso. Então ele diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, porque Jerusalém é cidade da paz. Salém é uma palavra que significa paz, vem do shalom. Sem pai nem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto foi feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O autor de Hebreus trata Melquisedeque como um tipo de Cristo. Ninguém sabe de onde Melquisedeque veio. Ele simplesmente aparece na narrativa do texto. Sabemos que ele é rei de Salém, mas nada mais do que isso. Sabemos que ele é sacerdote do Altíssimo. E simplesmente Abraão o conhece ali e imediatamente entrega o dízimo para ele. Então o autor de Hebreus vê nisso um tipo de Cristo, a quem nós sempre devemos a nossa obediência e entender que ele é maior, que ele é superior a nós. E aí ele diz: considerai, versículo 4,
Pois como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. E aí toda vez alguém pergunta: pastor, eu separo o dízimo ou eu pago o dízimo? Tanto faz, se você separa e é fiel, está valendo. Se você paga e é fiel, está valendo. Ah, mas a gente não paga o dízimo, a gente entrega. Abraão pagou. Se Abraão pagou, então pagar também é a linguagem bíblica. Se é um mandamento de Deus e eu tenho que entregar, é sim um pagamento. Então ele pagou o dízimo tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Os sacerdotes recolhiam os dízimos, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior, Abraão, é abençoado pelo superior, Melquisedeque. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Todos nós devemos entregar os dízimos, inclusive aqueles que os administram. O que o autor de Hebreus está dizendo é que Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão porque ele representa Cristo. E ele é superior. E Abraão foi abençoado por Deus por resolver fazer isso naquela ocasião. O texto não fala contra os dízimos, o texto não diz que isso acabou, o texto não diz que tem que parar, o texto diz que foi assim que aconteceu, nada mais, nada menos. Então você lê o Novo Testamento, embora Jesus fale muito em dinheiro, ele só fala em dízimo uma vez para repreender aqueles que abusavam da sua prática. E Hebreus só fala de dízimos aqui para exemplificar a superioridade do sacerdócio de Jesus sobre as nossas vidas. Entregar o dízimo àquele que é o Senhor é correto. Então, quando nós falamos sobre dízimos, nós entendemos que duas constatações nós aprendemos do Novo Testamento. Primeiro, que o Senhor Jesus deixa claro que a prática do dízimo não justifica uma vida sem santidade. Contudo, a vida de santidade não deve nem omitir e nem eliminar a entrega do seu dízimo ao Senhor, faz parte dela. E segundo, o Novo Testamento enfatiza muito mais os motivos que nos levam a contribuir que o mandamento legal ou cerimonial de fazê-lo. Para o Novo Testamento é importante por que você contribui. Você contribui do jeito que Ananias e Safira contribuíram? Eles contribuíram, eles venderam um lote, deram metade do valor como oferta para a igreja, mas mentiram dizendo que aquele valor era o valor total. Precisava fazer isso? Não, Barnabé tinha um lote, vendeu, entregou tudo e foi uma bênção. Aí Ananias e Safira viram Barnabé fazendo e falaram: eu também quero ser aplaudido, né? E aí, por causa do aplauso, por causa do status, para ganhar uma certa notoriedade no meio dos irmãos, eles deram uma de esperto. Nós vamos entregar a metade e dizer que foi tudo, e todo mundo vai dizer que a gente é uma bênção. E ainda vamos ter guardado um tantinho para a gente gastar na nossa próxima viagem para Paris, né? Tem essa história aí. Mas o que Pedro disse? Vocês não mentiram para mim. Vocês mentiram para Deus. Eu me lembro uma vez que a gente estava preparando uma igreja para organizar, e tinham 4 homens naquela igreja, era uma igreja pequena, que eram os homens que estavam sendo indicados para o presbiterato. Nenhum deles era dizimista. E eram os líderes da igreja. Aí nós fomos conversar com eles, e um deles, que era dono da melhor sapataria da cidade, eu não tenho dinheiro para entregar dízimo não, era o dono da melhor sapataria da cidade. Falei, então não entrega, e a gente também não organiza a igreja. Porque quem é que vai sustentar essa igreja se não vocês? Se vocês não querem sustentar a igreja, por que vocês querem ser presbíteros da igreja? Aí eles reclamaram,
e resolveram dizimar e a igreja foi organizada, não é? Mas tem pessoas que dão tanto e diz que não tem. Mas quando você olha para o carro que anda, para a roupa que veste, para a casa que mora, para as viagens que faz, você pergunta, não tem mesmo? Eu fui pastor de um irmão que dizia, eu não entrego dízimo, eu não sei quanto que eu ganho. Aí eu falei para ele, mas você sabe quanto você gasta, né? Aí isso eu sei, então entrega dízimo que você gasta. Aí ele vendeu um carro e comprou um novo. Eu perguntei, você vai dar o dízimo da compra do carro? Você gastou. Ah, não, disso aqui eu só vou dar uma oferta. Né? Não sabe quanto ganha, mas sabe quanto gasta. Então, seja fiel. Deus vai abençoar. Eu fui pastor de uma igreja, a primeira igreja que eu pastoreei, 98% da igreja era fiel na entrega do dízimo. Nunca tinha visto isso na minha vida. Só tinha 2 homens que não entregavam dízimo na igreja. Eu chamei para conversar. Aí eu fui conversar com um, olha, você não entrega dízimo, o que está acontecendo? Aí ele ficou muito bravo, disse que eu estava cobiçando o dinheiro dele, e fez um monte de acusação e tal. Ele ficou 3 meses sem conversar comigo. Mas eu perguntei para ele, você tem problema com a sua esposa? Não, está tudo bem. Seus filhos são desobedientes? Não, são uma bênção. Está desempregado? Não, estou trabalhando, tenho minha empresa lá de consertar isso e aquilo. Você tem problema com alguém aqui na igreja que vocês brigam e não gostam do outro? Não, pastor, está tudo bem. Então, meu irmão, se você não tem nenhum problema nas outras áreas, mas não é dizimista, o que é que o pastor tem que conversar com você? É o assunto que eu tenho para conversar com você. Você precisa aprender a ser fiel. E com muito custo ele aprendeu a ser mais fiel, né? E assim, e o outro nem quis me ouvir, ficou para lá, né? Mas o Novo Testamento ele enfatiza a motivação, porque 2 Coríntios capítulo 8, quando fala de oferta voluntária, a oferta para os pobres de Jerusalém, Paulo diz assim, nós contribuímos porque conhecemos a graça daquele que sendo rico se fez pobre por amor de nós. Então a motivação para dar uma oferta em favor e na ajuda dos pobres de Jerusalém era o perdão dos pecados que nós tínhamos recebido de Cristo. Ele sendo rico, ele veio até nós e viveu como servo e morreu como servo para que nós pudéssemos viver a eternidade com Deus. Sendo rico se fez pobre por amor de nós. Por gratidão, nós então contribuímos, ofertamos e também dizimamos. Então, quando nós falamos de dízimo, a contribuição ela é voluntária por causa da gratidão. Ninguém é obrigado a dizimar. O pastor não vai pegar um Resolve 38 e colocar no seu pescoço, na sua cabeça, e dizer, dizima, eu te mato. Ninguém vai fazer isso. Nós não vamos ficar lá na porta da igreja, você, não vamos fazer isso. Mas nós vamos doutrinar a igreja mostrando as promessas e os ensinamentos da palavra de Deus a respeito do assunto. A decisão de ser fiel, ela é voluntária. Jacó decidiu voluntariamente dizimar no seu acordo, na sua comunhão pessoal com Deus. Nós ensinamos que o dízimo ele é conforme a prosperidade. As próprias contribuições do Novo Testamento também são ensinadas assim. E no Antigo Testamento era dízimo porque era proporcional à renda familiar. Quem tinha 10 dava 10, quem tinha 20 dava 20, quem tinha 40, quem tinha 400 dava 40, quem tinha 200 dava 20, quem tinha 100 dava 10. Era proporcional. Então era de acordo com a prosperidade. Não algo que era fixo ou maior do que a capacidade. Então o dízimo ele é proporcional ao meu rendimento. Terceiro, em 1 Coríntios 16, versículo 2, nós vemos que a oferta, por exemplo, era praticada semanalmente. Então Paulo diz, olha, a cada domingo separa o que você vai contribuir. Por que era a cada domingo? Porque era domingo que a igreja se reunia. Então era no dia da reunião que a coleta era feita. Naquela época não tinha esse sistema de pagamento mensal,
Geralmente a pessoa fazia um serviço e recebia pelo serviço que fazia, era um jornaleiro. Então era possível, semanalmente, as pessoas ver quanto tinham arrecadado e quanto elas tinham condição de contribuir, de acordo com aquilo que cada um tem. O recolhimento acontecia no domingo, porque esse era o dia da semana que a igreja se reunia para o culto. Era oportuno, era prático fazer dessa forma. Então, quando nós falamos de dízimo, nós estamos falando de mordomia. Nós aprendemos, então, que contribuímos por causa da consciência de ser escravo de Cristo. Romanos 6, 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 6, diz que nós somos servos de Deus e somos mordomos dos bens que Ele confia na nossa mão. O escravo não tinha nada por direito, tudo era do seu dono. Nós somos servos de Cristo, nós somos escravos de Cristo. Ele nos comprou com o preço do seu sangue. Nós não pertencemos a nós mesmos. Logo, o que é nosso também pertence ao Senhor. Se nós entendemos os princípios da mordomia cristã, nós entendemos a questão da obrigatoriedade e da voluntariedade da administração dos nossos dízimos e ofertas. Nós contribuímos, segundo o Novo Testamento, porque somos mordomos de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Mordomo é um administrador de bens alheios, que pertencem a outras pessoas. Você é mordomo. A sua casa, o seu carro, o seu dinheiro, os seus bens, eles são de Deus. Você não vai fazer igual aquele riquíssimo senhor lá de Londres, que tinha uma Ferrari, mas não sei o que de ouro. Não tinha herdeiro, então quando ele morreu, para a sua Ferrari não ir para ninguém, ele mandou que ele fosse colocado morto, sentado ao volante da sua Ferrari, concretado com ela no seu túmulo. Eu quero ver como é que essa Ferrari vai aparecer no dia da ressurreição. Vai ser um problema, né? Desconcretar a Ferrari para ele dar racha lá no céu. Se é para lá que ele vai, né? Então, nós contribuímos porque nós sabemos que devemos prestar contas a Deus de tudo o que fazemos com os bens que Ele confiou às nossas mãos. Você vai prestar conta a Deus de tudo o que você faz. Não é só dos pensamentos, das palavras e das ações, mas de como você administra também os bens que Deus confiou às suas mãos para você administrar. Segundo Hawthorne, o cristão não contribui com relutância ou compulsão, que Paulo está instruindo em 2 Coríntios 9, 7. Sua contribuição não se limita ao dízimo da renda de cada ano, pelo contrário, é feita com bom ânimo, voluntária e sistematicamente e com generosidade sem limites, 1 Coríntios 16, 2 Coríntios capítulo 9. A nova aliança é a continuação da antiga aliança, sendo superior a ela por causa da progressão da revelação. O inferior é abençoado pelo superior. Hebreus está falando disso também no que diz respeito à revelação. O que vale dizer que o dízimo é o mínimo que se espera como contribuição financeira para cada cristão. É o mínimo que se espera. No Antigo Testamento existem muitos outros mandamentos a respeito de contribuições financeiras. A igreja manteve a prática da entrega do dízimo. Mas tem muitas outras. Quando um filho era circuncidado, ele pagava uma taxa. Quando ele vinha ao templo, ele tinha que vir pelo menos uma vez ao ano, ele pagava uma taxa. Não era um ingresso, era a taxa de manutenção do templo. E todas as outras coisas. Cada oferta oferecida no altar era uma fortuna, ou você acha que uma ovelha era barato? A gente sua aí para poder ter uma leitoa no Natal, não é mesmo? E a ovelha, será que era mais barato? Tem um pessoal aí que é fã do churrasco de carneiro. É mais barato que o de porco? Não é. Cada vez que a pessoa ia lá oferecer um sacrifício pelo seu pecado, era uma fortuna. Deus queria mostrar que o pecado custava caro. O pecado custa caro. É claro que quem era pobre podia oferecer só 2 pombos, foi o que José e Maria ofereceram no dia da circuncisão de Jesus. E aí tem o pessoal da teologia da prosperidade que diz que uma vez que José era carpinteiro, ele era bom de vida, né? E que Jesus montar num jegue era o Cadillac da época. Falei, esses caras nunca viram uma biga romana, né? Aquela que o general
subir em cima. Nunca viram, porque dizer que um jegue era uma biga é o acúmulo do absurdo, da insensatez na hora de administrar, de interpretar o texto bíblico. Não, o carpinteiro era pobre, não tinha tanto serviço assim não. Então eles ofereceram 2 pombos, que era o que a lei dizia para quem era pobre. Quem era pobre oferecia pombos, quem era mais ou menos oferecia uma ovelha, e o ricaço tinha que oferecer um novilho. Era isso, era assim que era distribuído as ofertas pelo pecado no Antigo Testamento, de acordo com a renda de cada um. Então, nós também entendemos assim, e o dízimo é proporcional dessa forma. Quem era rico tinha que dar um novilho, não uma pomba. Quem era mais ou menos, uma ovelha. Quem era pobre, 2 pombinhos. E era assim que acontecia, de acordo com a sua renda. Mas custava. Ele tinha que comprar os pombos, ele tinha que comprar a ovelha, ele tinha que comprar o novilho. E eu não tenho dinheiro para comprar um novilho. É caro, bem caro, né? Não é à toa que o pessoal diz que quem tem muito gado por aí tem dinheiro em pé, né? É assim que funciona. Então, o dízimo é o mínimo que se espera do povo de Deus. E por que nós entregamos dízimo? Nós cremos que a Bíblia é Antigo e Novo Testamento. Nós não cremos que todos os mandamentos do Antigo Testamento foram abolidos. Ninguém aqui nesse templo acredita que os 10 mandamentos foram abolidos. Por que o dízimo foi? O dízimo é lei cerimonial. Como que uma oferta financeira que vai ajudar o sustento de famílias sobreviverem é apenas uma questão cerimonial? É uma questão moral. Não permitir que haja fome no nosso meio não é uma questão cerimonial, é uma questão moral. E a lei moral não foi abolida. E nós, da teologia reformada, cremos que há um terceiro uso da lei. O terceiro uso da lei diz que ela é um guia para a nossa santificação. Separar dinheiro do nosso salário ajuda a gente a aprender a administrar melhor os nossos bens. Se você administra o seu dinheiro para ter o dízimo para entregar, você consegue ter sobras. Agora, se você vai gastando e não sobra para entregar o dízimo, não vai sobrar para nada. E não é à toa que a gente tem um punhado de gente, inclusive irmãos, devendo cheque especial, cartão de crédito e uma bola de neve que é uma complicação administrar. Comece administrando as suas finanças, separando o dízimo para você ver a mudança que vai acontecer na sua vida financeira. Comece por ali. O caso é que a gente deixa por último. E aí a gente dá o dízimo, é da sobra, e não das primícias. Não são as primeiras 10 ovelhas que passam. São as que ficam lá atrás, se sobrar e der, quem sabe, aí eu vou pensar se eu vou fazer. Não é? Administre isso com mais fidelidade. Então, qual que é o significado do dízimo? Sua base é o fato de que o Senhor é dono de tudo que Ele criou. Nós somos dizimistas porque cremos e reconhecemos que Deus governa sobre tudo o que Ele fez, inclusive nós. Nós somos dizimistas porque isso é um ato de gratidão pela sua generosidade conosco. Nenhum de nós merecia estar aqui. Todos nós merecemos a condenação. No entanto, graciosamente Deus perdoou os nossos pecados e pacientemente Ele vem santificando as nossas vidas. Terceiro, Deus promete bênçãos aos que o praticam. Nós odiamos Malaquias 3, não é mesmo? Especialmente o verso 7, 8 e 9. Mas Malaquias 3, 7 a 10 não é só maldição e xingar a gente de ladrão, né? Porque é isso que Deus fala, quem não entrega dízimo lá, em Malaquias 3, é ladrão, está roubando a Deus. E tem pastor que ama esse texto só para chamar os crentes de ladrão, né? Mas Malaquias 3 também fala que se você for dizimista, Deus vai te abençoar materialmente. Nós não cremos na teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade reduz as bênçãos de Deus só a bênçãos materiais. Nós cremos que há bênçãos materiais e também há bênçãos espirituais. E Deus cuida do seu povo. Agora, na prática do dízimo, Deus prometeu que se você for dizimista, Ele vai abençoar o seu celeiro. Você vai ter o suficiente para as suas necessidades
e também o suficiente para ajudar o necessitado. Não é só ter o suficiente para as necessidades e a sobra para poder viajar e gastar e comprar e tudo mais. Não, nós entendemos que há uma finalidade social também da comunhão do povo de Deus na nossa vida financeira. Paulo diz, olha, se você roubava, não roube mais, trabalhe. Trabalhe para ter o suficiente, inclusive para acudir o necessitado. Então nós, quando olhamos para o nosso salário, nós não podemos pensar só em nós. Nós também temos que pensar nos outros. E a Bíblia diz que nós devemos administrar os nossos bens com bondade. O que é bondade? Bondade é repartir. Nós temos 2 gomos do fruto do Espírito, a benignidade e a bondade. A benignidade é você criar o bem aonde ele não existe. Mas a bondade é você repartir o bem que já está ali. Então, se eu tenho 4 pães, eu posso comer 3 e dar 1. Isso é bondade. É do que eu tenho, repartir. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser bondosos. Quando Paulo pediu para Filemão perdoar Onésimo, ele evocou a bondade de Filemão. Faça isso por bondade. Foi a bondade do povo de Deus que acabou com a escravidão, não foram as leis. É a bondade que faz a gente perdoar. A Bíblia diz que foi a bondade de Deus que nos atraiu ao arrependimento, Romanos capítulo 4. E a Bíblia diz que a bondade de Deus é o atributo de Deus que a gente consegue enxergar. Quando Moisés pediu para Deus, deixa eu te ver, Deus, Êxodo capítulo 34. Deus diz, eu vou te colocar numa penha e vou passar toda a minha bondade diante dos seus olhos. E o Salmo 27 diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quando nós somos bondosos, nós imitamos a Deus. E quando nós somos bondosos, as pessoas que recebem e partilham da nossa bondade, enxergam Deus em nós. E por isso, então, a base da fidelidade do dízimo é a nossa bondade voluntária. É bondade. A bondade do povo de Deus. O dízimo servia para sustentar levitas e sacerdotes, bem como para assistência social. O dízimo é uma oportunidade de participar da obra de Deus e na sua preocupação com os pobres e necessitados também. Nós precisamos aumentar a nossa participação no cuidado dos pobres. Essa semana eu vi um vídeo da 8ª Igreja de Belo Horizonte que me chamou muito a atenção. Lá em Belo Horizonte teve deslizamento para tudo quanto é lado. Os homens, a UPH da 8ª Igreja de Belo Horizonte, uns 40 homens foram para lá, com enxada, pá, carrinho de mão, a ajudar as famílias a limpar as casas da inundação que tinha acontecido. Bondade. Eles resolveram ir lá ajudar. Quando teve aquele negócio do Brumadinho, as igrejas batistas lá da região compraram máquinas de lavar roupas 0 quilômetro para lavar as roupas dos bombeiros que estavam chafurdando na lama para encontrar mortos. A mídia nunca falou que as igrejas tinham feito isso. Mas elas fizeram. Toda a roupa deles era lavada nas máquinas que as igrejas evangélicas tinham comprado para aquilo. Então a gente pode sim abrir o nosso olhar e fazer mais. A gente distribui cobertor na época do frio, mas a gente pode mais. A gente saiu aí distribuindo algumas marmitas o ano passado, uma vez. Talvez a gente pudesse fazer esse ano 2 ou 3 vezes. Bondade. E usar da arrecadação da igreja, na fidelidade do seu povo, para isso. Não é? É um ato de adoração. Quando você entrega o seu dízimo, você está dizendo que crê no ensinamento da palavra de Deus. Quando você retém o seu dízimo, você está dizendo que não confia na verdade das Escrituras Sagradas, que ela não funciona na sua vida. Então, o dízimo é o reconhecimento de que o culto a Deus é verdadeiro e por isso nós vamos buscar a sua manutenção e o seu progresso, tanto em Jerusalém como em toda a Samaria e Judéia e até os confins da terra. É o dízimo
Quem vai sustentar os nossos missionários não é a verba do governo. É o dízimo que vai sustentar os nossos trabalhos sociais, não é a verba do governo. Toda santa semana alguém chega para mim e fala assim: pastor, por que a gente não abre uma ONG aqui na Vila Nova para a gente ter direito a dinheiro público? Meus irmãos, é bom ter acesso a dinheiro público, mas isso vai nos comprometendo cada vez mais e nos tirando de nós a liberdade de agir com a nossa própria bondade. Ano passado nós ganhamos 50 cestas básicas do poder público. Distribuímos em uma semana e ficamos 3 meses prestando conta. Tamanha burocracia. Não, só tem que pegar o CPF de cada um que recebeu. A gente deu para cigano tem CPF. Aí a gente teve que ir lá, conseguir uma carta do obreiro responsável, fazer a lista de todos os nomes, mandamos para lá. Não, está faltando coisa. Foi quase 3 meses prestar conta de um negócio que a gente distribuiu com uma semana. ONG é isso. Você fica mais tempo preenchendo papelada do que fazendo. Faz mais? Faz. Mas aí tem propina. Uma vez, a Samar, o nosso orfanato em Rubiataba, queria montar uma gráfica. E um deputado federal foi lá e arrumou uma gráfica usada para a Samar. Mas ele disse: eu quero 20%. E isso foi dito publicamente lá no dia da inauguração. Então, quando esse pessoal aí dos deputados diz que não tem propina, é tudo mentira, tem. E é a primeira coisa que eles pedem para nós quando vem negociar com a gente. Nós levamos cantores evangélicos numa cidade do interior aqui, e tivemos que arrumar uma nota fiscal para a prefeitura de que eles foram cantar lá. A igreja não tem nota fiscal. Aí a gente teve que comprar uma nota fiscal de uma agência de publicidade para entregar na prefeitura, para a prefeitura justificar o gasto com a gente. Teve que dar uma volta. Então, o nosso dízimo é quem sustenta o nosso trabalho. Nós faremos uso do poder público quando isso for correto, conveniente e oportuno, mas não vamos fazer disso a regra na vida da igreja. A vida da igreja, ela é sustentada pela fidelidade do povo de Deus. Falando um pouco mais, as contribuições da época de Neemias. Quando você lê Neemias, capítulo 13, você vê que eles fizeram um pacto com Deus. Aí Neemias foi lá visitar o rei. Quando Neemias voltou, estava tudo bagunçado de novo. E ele então trabalhou em 4 questões. Vamos resolver o sustento dos levitas, vamos restituir o ministério, vamos voltar a praticar o dízimo que tinha parado, vamos nomear tesoureiros fiéis. Isso me chamou a atenção. Muitos tinham parado de entregar o dízimo porque não tinha fidelidade na administração. É por isso que o conselho da nossa igreja presta contas mensalmente da administração. Está colocado no mural aqui, você tem todo o direito de ir lá olhar. E é por isso que nós temos a Assembleia Ordinária, em que temos que prestar contas para a igreja do que está sendo feito. Então, diz que era para encontrar homens fiéis, era para encarregá-los da administração e era seus irmãos. O sustento do ministério é um serviço de comunhão e fraternidade. Assim, então, nós temos 3 tipos de contribuintes na igreja: os que são fiéis, os que de vez em quando entregam e aqueles que não entregam de jeito nenhum. Qual que é o grupo no qual você está inserido? Nós temos alguns conceitos equivocados do dízimo. Entender que o dízimo pertence ao crente. Eu vou entregar esse mês aqui, o mês que vem eu vou entregar lá na favela, no outro mês eu vou entregar lá no trabalho social, né? Eu vou entregar um tanto aqui, outro tanto lá. Entender que o dízimo é um negócio com Deus. Não, se eu der tanto, Deus vai me abençoar em dobro, né? Eu fui pastor de um irmão que ele vendia tratores e ele entregava o dízimo dele uma vez por ano, no dia 31 de dezembro. E tinha uma peculiaridade: ele entregava o dízimo, ele vendia trator, então era um dízimo gordo. Ele vendia 4 tratores por ano e sustentava a casa dele o ano inteiro.
Aí ele entregava no dia 31, entregava pessoalmente na mão do pastor e dizia onde que era para gastar. Olha, que está aqui o meu dízimo do ano todo, é para reformar os banheiros da igreja, viu? E ele fez isso ano após ano, até o dia que ele tentou fazer comigo. Ele veio, eu quero que reforme aquela sala lá, pastor. Ó, o conselho vai avaliar, se o conselho achar que vai, vai. Se o conselho achar que não vai, não vai. Aí ele ficou bravo comigo. Paciência. Mas nós elegemos os presbíteros para eles conduzirem a vida da igreja. Ou nós confiamos neles, ou nós não confiamos neles. Né? Tem gente que entende que o crente pode administrar o dízimo da melhor maneira que achar. Esse mês eu entrego, mês que vem eu não entrego, eu vou entregar quando eu quiser. Não, você presta contas para Deus. Nós não vamos ficar vigiando, mas a gente vai ver. Eu leio as relações de dizimistas da igreja. Não para saber qual que é o crente que dá mais, para eu visitar ele primeiro. Mas para saber se a igreja é fiel. Para saber como me conduzir nessas questões. Uma vez um irmão falou assim, eu tenho maior vontade que o senhor seja o pastor da minha igreja. Eu falei, você não tem não, porque você sabe que eu doutrino a igreja. E eu fiquei sabendo que lá na sua igreja não pode falar sobre dízimo, porque o senhor não deixa, o senhor acha que é vergonhoso, que é constrangedor para o visitante, então não vai dar certo. Eu doutrino a igreja sobre a entrega do dízimo, não por cobiça, mas por uma questão de fidelidade. Paulo diz em Filipenses, olha, nós não estamos interessados aqui no seu crédito, nós estamos interessados na bênção que você vai receber se você for fiel. Se você for abençoado, a igreja vai ser abençoada também. Se você não for abençoado, o que é que vai sobrar para a igreja? Então o que eu quero é que todo mundo seja abençoado. Nisso também. A gente quer que os casamentos sejam abençoados, a gente quer que a mocidade seja abençoada, mas a gente também quer que as finanças da igreja sejam abençoadas. Para a gente poder servir mais e melhor. É justo, é correto, é bíblico, é o que a gente faz. Então, nós somos dizimistas porque entendemos os usos do dízimo no Antigo Testamento. E aqui tem as explicações que eu já dei. Por que nós somos dizimistas? Porque nós compreendemos a unidade do Antigo e do Novo Testamento. Quando você vai na internet, tem 1 milhão de gente aí falando que entregar dízimo é coisa da lei do Antigo Testamento e que quem ensina isso hoje em dia é herege. Então eu sou herege. Estou nesse grupo. Quem gosta de falar contra dízimo na internet, no YouTube, é o pessoal que não gosta da doutrina da aliança. Porque a prática do dízimo está incluída no entendimento que nós temos da aliança, da continuidade e da descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós cremos que muita coisa que havia no Antigo Testamento não continuou no Novo Testamento. A circuncisão não continuou. Na substituição da circuncisão pela ceia, as mulheres passaram a participar. Então, coisas descontinuaram e coisas continuaram, mas o significado continua o mesmo. No Antigo Testamento era ensinado sobre a contribuição, e nós cremos que o Antigo Testamento é palavra de Deus. Então, quem vem dizer que isso é coisa da lei e não existe mais, tem que tomar muito cuidado diante de Deus sobre se não está exagerando na questão da descontinuidade da palavra de Deus. Se não está negando princípios da palavra de Deus por uma questão de comodidade financeira. São as pessoas que são contra a doutrina da aliança que estão na internet falando essas coisas. Nós, presbiterianos, cremos na doutrina da aliança. É uma aliança só, não são 7 alianças, não são 7 dispensações, é uma só. Agora, ela tem 2 administrações e entre elas há coisas que continuaram e há coisas que continuaram. É difícil de entender, é complicado de praticar, mas é a nossa tarefa. Então, quem acha que descontinuou demais, coloca o dízimo na sacola. Quem acha que descontinuou de menos, tira o dízimo da sacola. Nós estamos na turma que acha que tem menos descontinuidade e mais continuidade,
porque nós cremos que há uma unidade na aliança do Antigo e do Novo Testamento. Quando o Senhor Jesus diz que o sangue que foi derramado dele é o sangue da nova aliança, ele não está dizendo que é o sangue de outra aliança. Porque a palavra traduzida por nova lá é a palavra kainê. E todo mundo na internet sabe disso. Kainê é um novo a partir do antigo. Então, há continuidade sim. O grau de continuidade é que há briga. E aí o pessoal que é contra a doutrina da aliança acha que a descontinuidade é maior, porque quer que haja um tratamento diferente para a salvação de Israel e outro tipo de tratamento para a salvação da igreja. Como Israel vai receber um tratamento diferente, o dízimo é para Israel, o dízimo fica para lá. Nós não cremos assim. Nós cremos na unidade da aliança. Então, o que valia no Antigo Testamento para Israel, vale para a igreja no Novo Testamento, em grande quantidade. Por quê? Porque Paulo diz que a igreja é o Israel de Deus. É por isso que nós somos dizimistas. Não queremos enganar ninguém, não queremos ser avarentos em cima do dinheiro de ninguém. Nós queremos o fruto que abençoa e aumenta o vosso crédito, para a glória de Deus. E assim, no Brasil, poucos sabem, mas a IPB foi a primeira igreja a adotar a prática da entrega do dízimo mensal. Em 1884, a igreja queria crescer, dependia pesadamente dos dólares norte-americanos, e os pastores brasileiros estavam se tornando maioria nos concílios e os americanos minoria, mas eram os americanos que administravam tudo. E a IPB foi a primeira igreja a ter no seu seio um movimento de nacionalização da igreja. E então um presbítero, que era o diretor do Mackenzie na época, ele disse: se os brasileiros querem independência, que eles coloquem a mão no bolso e sustentem a própria igreja. Só que ele publicou isso lá nos Estados Unidos e achou que tinha pastor brasileiro que não sabia ler inglês. E esse jornal chegou aqui e os pastores brasileiros que sabiam ler inglês leram e traduziram para os outros, e aí o pau quebrou dentro da igreja. E essa foi uma das razões do cisma de 1903 dentro da nossa igreja, era a maturidade para a nacionalização da igreja. Então, quando esse pastor, esse presbítero, que era o diretor do Mackenzie, disse: coloquem as mãos nos bolsos, o reverendo Eduardo Carlos Pereira levantou e disse: então vamos descobrir uma forma da gente sustentar a nossa igreja. Lá no Antigo Testamento eles praticavam o dízimo. Então vamos instituir o dízimo como a prática da Igreja Presbiteriana do Brasil se sustentar. E aí começaram as campanhas pelo dízimo mensal. Sabe o que aconteceu? Todas as outras igrejas nos seguiram. Eles não falam isso no YouTube. Todas nos seguiram. Por quê? Porque é mais fácil de administrar. Porque é proporcional. Porque é bíblico, porque tem promessa de bênção para quem pratica. Isso não está na Bíblia? Está lá, com todas as letras. E nós cremos. Então, o dízimo é bíblico, ele não fere os ensinamentos bíblicos. O dízimo é proporcional, é de acordo com o que você ganha. Deus não quer que você dê daquilo que você não tem, mas daquilo que você tem, Ele quer que você administre com fidelidade. Existem promessas claras para quem o pratica. Eu vou terminar, porque eu já passei do horário, contando a história de uma irmã que, a primeira igreja que eu pastorei, aquela que 98% era fiel. Tinha uma irmã lá que não entregava. Citei o exemplo de 2 homens, mas tem mulheres também. Aí ela, toda vez que eu falava sobre dízimo na igreja, ela falava: isso é lorota do pastor Hélio. Ela falava para a mãe dela: isso é lorota do pastor Hélio. Isso não funciona não. Aí um dia ela, deu um clique na cabeça dela e falou assim: quer saber? Eu vou experimentar. Vou entregar esse mês. Foi lá e entregou. Aí ela era muito charmosa, muito bonitinha, queria fazer as unhas todo sábado. Né? Aí ela foi fazer as unhas no sábado, cadê o dinheiro? Qual foi a primeira coisa que ela falou? Não falei, pastor Hélio, com esse negócio de dízimo, agora não tem dinheiro para fazer as unhas. Eu vou sem fazer as unhas mesmo na reunião da mocidade. E foi passar a calça jeans dela. Está lá passando a calça jeans e percebeu que tinha um monturo no bolso.
Ela enfiou lá a mão, R$5, o dinheiro de pagar a manicure. Qual foi a primeira coisa que ela lembrou? Do dízimo. Por quê? Por que ela não lembrou? Esse dinheiro foi eu que esqueci aqui tal dia, agora lembrei. Ela lembrou do dízimo. Porque Deus fala na nossa consciência. Lembra quando Gideão foi atacar os midianitas e ele estava com dúvida, e Deus disse, desce lá, vai lá ouvir o que eles estão conversando. Aí chegou lá, tinha um guarda falando assim, essa noite eu tive um sonho, foi um pesadelo. Tinha um pão rodando aqui em cima, e esse pão vinha e caía em cima das nossas barracas e derrubava tudo. Por que pão? Porque eles roubavam de Israel trigo. O trigo que eles roubavam, e é do trigo que faz o pão, estava caindo em cima do acampamento deles, nas consciências. Deus colocava isso nos sonhos deles. É assim que Deus faz. Deus fala no nosso coração. Ele mora lá, ou a gente esqueceu disso? E aí quando ouve um sermão e passa 10 anos, o Espírito Santo vai assim, clique. E você lembra. E Deus faz a obra. Se isso é palavra de Deus, Deus vai dar o clique no seu coração.